Falando do gigante, mais uma vez aqui para agradecer a vocês pelo belíssimo apoio que vocês têm nos dado. Somos 144 inscritos nessa comunidade. De coração, eu agradeço a cada um de vocês, os nossos queridos torcedores do Vasco e aqueles também que não torcem por Vasco, mas que estão acreditando nesse projeto e nos dando esse apoio. Rumo a ser o maior canal de notícias do Vasco aqui do Nordeste. Para isso, eu continuo contando com a ajuda de vocês, continuo encaminhando os vídeos aos seus contatos vascaínos, aos seus grupos de Telegram, de WhatsApp, deixando aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal, o joinha. Vocês que estão chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações aí, para estar recebendo os nossos vídeos quando nós postarmos aqui. Dito isso, pessoal, vamos entrar aqui na edição de hoje. O Vasco jogou ontem contra o Madureira, uma vitória de 2-0, mas poderia ter sido 3, 4, 5, sem sombra de dúvidas. Dois jogos distintos, o primeiro e o segundo tempo. Vou entrar aqui primeiro falando da nova camisa do Vasco. Camisa linda, com a faixa em diagonal na parte da frente. As costas não tem a faixa diagonal. E uma listra preta que desce da gola até a ponta da manga, com o logo da capa, né, em cada uma das mangas. E a camisa de paê tem um pet de Roberto ali, né, na manga. Muito bonita a camisa. E vamos entrar aqui agora no jogo, né? No jogo em si. Bem, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito fraco, muito fraco. E aí eu tenho assim uns pontos que a gente precisa destacar ali das nossas extremas no primeiro tempo. Rossi ainda não conseguiu voltar a ser o jogador que foi logo quando ele chegou no Vasco ano passado. Aí ele teve aquela contusão, depois da contusão ele não foi o mesmo jogador. E não é falta de treinamento não, eu acho que é mais a questão da musculatura ainda estar se adaptando a essa nova carga de treinamento, uma carga forte de treinamento. Ele postou vídeos aí durante as férias de treino forte, a pré-temporada também foi forte, e esse início de temporada, os jogadores ainda estão se adaptando fisicamente, alguns jogadores, outros a gente vê que já está voando, mas alguns jogadores, e o que eu vejo em Rossi é que ele ainda está sem aquela força de arrancada, bola que ele pegava, que ele fazia aquele 1 contra 1, aquele tapa no fundo, ele está sem confiança para fazer isso, ele está pegando a bola e tocando para trás. Então, eu espero que Rossi ele entre em forma o mais rápido possível, porque a temporada é longa, mesmo contratando um novo jogador para jogar ali, com certeza ele vai fazer parte da equipe, ele vai precisar ajudar o Vasco em alguns momentos aí da temporada, ele precisa mudar. Praxedes é um jogador que tem uma técnica, uma boa técnica, mas eu não vejo essa intensidade toda em Praxedes. Ontem ele jogou o primeiro tempo ali como se fosse um 10 para armar o time. E aí muitas tomadas de decisões erradas. Mas é um jogador que tem potencial. Tanto que Ramon gosta dele, pediu a contratação dele, pediu a renovação do contrato dele. Mas ele precisa ainda assim ter umas melhores tomadas de decisão e fazer o time jogar. Já que ele estava de 10 ontem no primeiro tempo, ele tinha que fazer o time jogar. Então, eu acho que Praxedes e Rossi precisa ainda entrar no jogo. Serginho foi aquele jogador que correu no primeiro tempo pela esquerda, no segundo tempo pela direita, mas também não foi efetivo. Mas é um jogador que a gente sabe que para compor elenco é bom. O ano passado ele nos deu 2 vitórias aí, né? Uma contra o Galo e aquela contra o Bragantino na última rodada, fazendo gol. Mas é um jogador de composição de elenco. Mas ontem correu muito e não foi muito efetivo. E aqui eu quero entrar em Ryan. Segura o nome de Ryan, que mais pra frente nós vamos falar de Ryan. Ryan no primeiro tempo foi aquele 9, um 9 fixo na área, mas sem aproximação, tanto do meia como dos extremas. Não tinha aproximação, tinha um momento que Ryan ele estava sozinho entre 3, 4 jogadores, não foi efetivo, teve uma chance logo no início do jogo, ele pegou lascado ali para fora e ficou aquela questão da pressão em cima do jogador de 17 anos e que não ouve bem no primeiro tempo.
E aí nós vamos para o segundo tempo. Segundo tempo, o Vasco volta com o Payet, com o Paulinho. Rapaz, Paulinho, que jogador. Jogador que dá uma mobilidade ao meio de campo do Vasco, dá uma força na marcação, dá uma força na saída. O cara que joga pela direita com o Paulinho ali, fazendo ali uma trinca, né? Paulo Henrique, Paulinho e foi Serginho no segundo tempo. O cara voa no campo, tá de um lado, tá de outro, recompõe, rouba a bola, faz o time jogar, arrasta essa bola. Uma grata surpresa, Paulinho. Ontem jogou demais, demais, demais no segundo tempo, parecendo o Paulinho que chegou no Vasco ano passado. Grande jogador. Jair entrou depois no lugar de Zé Gabriel e eu já venho falando. Jair, para mim, a trinca titular é Jair, Payet e Paulinho, se for jogar com 3 no meio de campo. Jair entrou muito bem ontem, jogando de primeiro volante. A gente sabe que ele é um jogador que não tem, assim, aquela velocidade, aquele arranque, mas é um jogador que esconde a bola, que trabalha muito bem a bola, que sabe por onde circular em campo, que tem visão de jogo. O primeiro gol do Vasco foi uma bola que ele recebeu e meteu para Payet. E então é um jogador que inicia jogadas, que pega a bola, que tem aquela visão de jogo para fazer o time começar a jogar. E está iniciando a temporada muito bem, eu espero que ele continue. Aí aqui eu venho falar de Ryan. Ryan no segundo tempo foi outro jogador. Ele teve mais mobilidade, não foi aquele 9 fixo. E o mais importante, teve aproximação de área. Quantas oportunidades Ryan teve? Fez o gol, a jogada de pivô excelente. Quem joga a bola sabe que ali foi aquela parede que o pivô faz e com um giro rápido para chutar. A finalização não foi tão boa. Presta atenção, não foi tão boa a finalização dele, mas ele contou com a sorte que a bola desviou no zagueiro e foi pro gol. Mas ele teve o mérito dele de fazer a parede, de ter o giro e ter a visão de chutar a bola pro gol. Então o Ryan no segundo tempo foi outro jogador, por isso que eu destaquei ele aqui no primeiro e no segundo tempo. Foi outro jogador, um jogador que tinha aproximação, que teve a tabela, que teve a visão do jogo, que saiu pro combate com os zagueiros, mas não estava sozinho, não estava isolado. E aqui agora, Payet. O que a gente vai falar de Payet? E acredite, teve donos de canais aí dizendo que se Payet não ficasse seria uma boa. Mas o cara que já viu o Payet jogar, que entende de futebol, sabia que nitidamente Payet estava fora de forma o ano passado. E fora de forma o ano passado ele foi importante, importantíssimo em 2 jogos. Contra o América Mineiro e contra o Fortaleza. Nos deu 6 pontos o ano passado, mas era nítido, era visível que ele estava fora de forma. Payet volta, 8 quilos abaixo do peso, com ganho de massa muscular. Payet está voando, desfilando dentro de campo, jogando de terno. Aquela jogada do primeiro gol, ele já recebe dando um calcanhar de costas, já sabia onde Ryan ia estar. E outra, não foi só dar o passe, ele deu o passe e deu opção para receber a bola de volta. A Ryan, como atacante, fez o pivô, girou e bateu. Mas ele já tinha passado para receber a bola entrando na frente. Fez uma dobradinha boa ali com fugiu o nome aqui agora. Mas ele fez uma dobradinha boa pela esquerda ali. Então, o Vasco, ontem no segundo tempo, foi uma outra equipe. Foi uma outra equipe. Payet, como eu falei, ele não pode ser escalado ali pela extrema. Ele é o cara que vai fazer o Vasco jogar. Ele é o cara que vai fazer com que o Vasco tenha criatividade. Ele é o cara que faz a bola ir para a esquerda, para a direita. É o cara da batida da bola parada. É o cara que tem a visão de jogo. Quantas finalizações Payet teve? Eu contei 3 finalizações. Em 2 a bola pegou na zaga, que poderia ter sido gol claramente, uma de dentro da área, uma de fora da área. E aquela chapada que ele deu, parecido com um gol lá da pré-temporada, mas o goleiro fez uma boa defesa. Então, o Vasco com Payet, eu não acredito que teve gente que defendeu que Payet, se não ficar, seria bom. É nítido, ele voa, fora de forma aqui ele voa. Só que é uma temporada longa, desgastante, então o Vasco precisa ter um outro cara para quando Payet não poder jogar, ou num caso de uma substituição,
que o Vasco não perca tanto tecnicamente. E aí, encerrando aqui essa parte do jogo, vou entrar aqui rapidinho em situação de reforço. Na entrevista coletiva, Ramon Dias deixou claro que Juan Esforça vai chegar. Tanto que ele fala, né, que é um jogador, apesar de novo, que tem muita experiência, que tem mais de 130 jogos na primeira divisão e que vai chegar para uma nova equipe, com uma nova visão e tal. Então, ele, para mim, ele deixou claro a chegada de Esforça. E ele pede mais um atacante, porque ele disse que só tem Pablo, que é Verratti, e Ryan, que é muito novo. Então ele quer mais um jogador ali para aquela posição e provavelmente mais jogador de beirada de campo. E aí, para ele aí, o elenco vai estar ok. Então, vamos ver aí. Eu acredito que essa situação de esforço deve estar resolvendo ainda por essa semana. E essa pedida dele aí de um novo centroavante, que pode ser Lúcio Rodrigues ou pode ser um outro jogador, né? Mas que ele está pedindo, tá aí mais um de extremo, apesar que ainda tem Adson para estrear. E ontem circulou uma informação aí que a renovação de Verratti não foi à frente, está travada porque ele pediu valores altos e ele tem contrato com o Vasco até 2025. O Vasco iria renovar esse contrato por mais um ano, podendo renovar por mais um. Então, para isso, teria um aumento salarial, até mesmo porque pelo que ele fez o ano passado, só que o jogador fez uma pedida que foi considerado alto pela 777 e ele tem uma multa rescisória que é uma multa rescisória baixa, 6 milhões. E o Grêmio está muito de olho nele. Ele também tem proposta do Paraguai, tem proposta da Argentina. Então, mas eu acredito que ele deva seguir no Vasco, que deve ser questão de ajustes aí, mas a gente não pode perder esse jogador. Esse jogador ele tem que ficar no Vasco. O Vasco, a 777 tem que fazer aí, acha um meio termo aí para renovar com ele, para que ele fique aí, pelo menos por mais essa temporada. Então essas eram as notícias de hoje. Muito feliz com a vitória do Vasco, foi 2-0, mas podia ser claramente 5-0 ali, com aquelas 3 bolas de Paê, com aquele gol que Eric Marcos perdeu, incrível, também com uma bola de Ryan. Mas no segundo tempo o Vasco teve muito volume de jogo, chegou na frente. O primeiro tempo foi horrível, só foi uma finalização, mas o segundo tempo mostrou que o Vasco tem repertório, mas mostrou também uma carência, uma necessidade que o Vasco tem. O Vasco precisa de mais um volante, precisa de um 10 e precisa aí de mais um atacante de beirada de campo. Fechando aqui essa edição, se houver um fato relevante, a gente volta aqui em caráter de plantão. Vou continuar pedindo vocês, meus amigos, continuem encaminhando os vídeos, nós estamos crescendo, somos 144. Certo? Nosso vídeo ontem teve uma boa visualização, vamos por mais, vamos continuar aí, vamos ser o maior canal de notícias do Vasco aqui no Nordeste. Para isso, continuo contando com a ajuda de vocês, encaminhem o vídeo, acione o sininho das notificações. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e vamos continuar falando do Gigante.